Fala galera, beleza? Aula 4.6 aí, né? Parte 6 da nossa aula 4 sobre serviços públicos. Vamos falar hoje sobre as características do contrato de concessão. Deixa eu falar uma coisa para você rapidamente em relação a isso. Na realidade, o que a gente vai desenvolver aqui são características próprias de qualquer contrato administrativo, tá? Lá para frente, quando a gente for trabalhar, a gente vai ter uma aula só de contrato administrativo, a gente vai trabalhar as chamadas cláusulas exorbitantes, que são cláusulas contratuais que aparecem em um contrato administrativo. Algumas cláusulas previstas lá são aplicáveis também aqui no contrato de concessão, visto o contrato de concessão ser um contrato administrativo. Então, na realidade, assim, eu não estou antecipando matéria, até porque não é muito lógico a gente estudar agora contrato administrativo e suas características, visto que a gente nem trabalhou ainda contrato administrativo. O que eu vou fazer é trazer as características para a realidade do serviço público, tá? Então, você vai acabar encontrando essas características de novo comigo em aulas futuras, mas é pelo menos assim, eu já estou antecipando alguma coisa, mas sem trabalhar aquilo que pode atrapalhar o nosso desenvolvimento. Eu vou adequar isso ao contrato de concessão, beleza? E as características começam pela alteração unilateral. Sim, você reparou que eu troquei novamente a tela, né? Estou tentando achar alguma coisa mais legal e que me deixe com uma cara menos trouxa e que, obviamente, atrapalhe um pouco menos a sua leitura. O que seria alteração unilateral? Tu imagina o seguinte, qualquer contrato normal é feito por duas vias, A e B, perfeito? Então, A vem com as ideias dele, com os pensamentos dele, com as cláusulas contratuais que ele quer trazer para o contrato. B vem com as cláusulas dele. A gente concorda, a gente fecha um acordo e faz um contrato normal. Como eu te falei, o problema do contrato administrativo é que ele não é um contrato normal. Num contrato normal, essas cláusulas que foram estipuladas por mim e por você, por exemplo, que acabamos de firmar um contrato, elas só podem ser alteradas se tiver concordância das partes. Então eu posso afirmar para você que, numa relação contratual normal, né, eu só vou poder efetivamente alterar a cláusula do contrato entre A e B se as duas partes concordarem. Porque se eu chegar e falar, poxa, eu quero alterar a cláusula tal, e o B falar, não, eu não concordo, obviamente o contrato vai se seguir. O problema é que num contrato administrativo não há essa necessidade. Minha voz está falhando, né? Liga não, daqui a pouco melhora. Num contrato administrativo não há essa necessidade. Num contrato administrativo basta A, que é a administração pública, né? O poder concedente, vamos colocar aqui, chegar até B, que é o concessionário, ou no caso de permissionário, se for uma permissão, lembrando que permissão também é um contrato administrativo, basta A estabelecer a regra de alteração e B tem que simplesmente aceitar. Quando eu falo alteração unilateral de contrato, significa que eu não preciso da concordância, eu não preciso da conivência da outra parte. Eu só chego e falo, olha, estou alterando o contrato. Beleza, faz parte. Tá? Isso é uma coisa que você pode até achar meio absurdo, mas é algo que só vai existir em contrato administrativo. Você vai entender isso muito melhor quando você desenvolver um trabalho comigo de cláusula exorbitante, mas apenas saiba o seguinte, essas alterações estão na Lei 8666, também conhecida como Lei de Licitações, mas também a Lei dos Contratos, e elas só podem ser quanto ao objeto e quanto ao valor do contrato. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Eu não vou te explicar como isso funciona agora. Que existe um limite na alteração unilateral de contrato. Então, em relação, por exemplo, à questão de contrato de concessão, eu poderia alterar alguns valores do contrato ou até mesmo o objeto prestacional, por exemplo, né, que eu estou usando muito como exemplo linha de ônibus, né, transporte público coletivo. Imagina que você assinou um contrato para atender linhas A, B e C. Esse é o objeto do contrato, a prestação do serviço público que atenda aquelas três linhas. A administração, ela pode, dentro dos limites legais, estabelecer que seja acrescentada a linha D. Ou seja, eu estou mexendo no objeto. E eu não estou falando, você pode. Não. O prestador do serviço vai ter que aceitar, porque eu estou determinando a ele essa alteração. Então, isso aqui é um exemplo de alteração unilateral de contrato. Tá? Então, não se assuste. A administração pública ela pode determinar a alteração contratual sem precisar que a outra parte concorde. Faz parte, né? A segunda característica é chamada rescisão unilateral. Essa é outra coisa absurda também. Imagina que você, de novo, firmou um contrato com B, beleza? Você não está satisfeito com o que o B está fazendo.
e você quer simplesmente rescindir o contrato. Você chega pro cara e fala, bonitão, tu tá fazendo besteira, mete o pé, sai fora, e eu não vou te indenizar, porque isso aqui é um contrato normal. Você pode mandar o cara embora sem indenização? Claro que não. Existe algo que precisa ser visto sobre possibilidade de lucro cessante, alguma perda para as partes. Então, obviamente, caso você queira rescindir de forma unilateral isso aqui, você vai buscar a justiça. Você vai entrar com uma ação judicial requisitando, né, a determinação do fim do contrato e que você não precisa indenizar nem pagar nada referente a, sei lá, eventual prejuízo que esse cara aqui venha a sofrer. Por quê? Porque ele cometeu irregularidade. Ele não cumpriu o contrato, não respeitou o contrato. Então você judicialmente determina o fim do contrato. No caso da administração pública, não há essa necessidade. No caso da administração pública, ela pode, de forma administrativa, determinar a rescisão unilateral de contrato. Você até vai estudar comigo duas possibilidades na próxima aula, tá? No próximo vídeo, né, dessa aula 4. Mas entenda que simplesmente aqui é o seguinte: a administração pública, por, aguarde isso aqui, tá? Inadimplência do prestador do serviço, ou melhor, vou colocar aqui do contratado, porque eu vou precisar fazer uma alteração aqui em algumas coisas. Você vai ver que pode causar uma confusão os nomes na próxima aula, mas vamos deixar assim. Por inadimplência do contratado, a administração pública pode administrativamente determinar o fim do contrato. Eu estou querendo dizer para você que basta a administração pública editar um ato administrativo determinando a rescisão do contrato. Ah, mas indenização? Não há indenização, porque, veja bem, há inadimplência do contratado, ou seja, ele não está cumprindo a parte dele. Como punição, e não é bem uma punição, mas é uma punição, se você parar para analisar, eu estou rescindindo de forma unilateral. A grande marca disso aqui é a administração pública poder rescindir um contrato simplesmente por um ato administrativo, um mero ato de rescisão contratual. Por isso que a rescisão é unilateral. Próxima característica, a chamada fiscalização da execução. Tudo bem, eu sei que você também fiscaliza qualquer contratado seu. Você contratou um cara para fazer uma instalação elétrica na tua casa, para mexer na parte elétrica, você vai fiscalizar, isso é óbvio. Só que a administração pública ela tem um poder um pouco diferente. Ela não só vai fiscalizar a execução do contrato, como ela também tem acesso a informações do contratado. Eu estou dizendo para você o seguinte: a administração pública ela vai ter acesso a livro caixa, prestação de serviço, comprovação de pagamento de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários. Sim, se eu contratei a empresa A, eu tenho que fiscalizar não só que ele está executando o contrato, o objeto do contrato, mas que ele está respeitando tudo. Ele está pagando os direitos trabalhistas dos seus funcionários, ele está pagando o direito previdenciário dos seus funcionários. Você está entendendo? A administração não contrata o funcionário. Eu contrato uma empresa, essa empresa vai trazer os funcionários dela. Beleza? Só que eu tenho o poder e eu tenho que fazer isso. Você vai ver isso melhor na aula de responsabilidade civil do Estado. Porque se o Estado não fiscalizar, ele pode ser responsável por pagar os direitos trabalhistas e eventualmente previdenciários. Tá? Então a gente vai falar sobre isso. É a súmula número 331 do TST. Tá? Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Nós vamos estudar isso lá para frente, não se preocupa. Mas a ideia é a seguinte: não só eu fiscalizo a prestação, mas eu também fiscalizo todo o contrato ou tudo o que o prestador do serviço tem em relação ao objeto. Eu também não vou ter acesso às contas bancárias do cara, dos sócios, o nome de todo mundo, não. Eu vou ter acesso à informação referente ao contrato. Então o cara, para prestar o serviço, ele tem que pagar funcionário, tem que fazer recolhimento previdenciário. Isso é fiscalização. Numa eventualidade de identificar indícios de irregularidade, não está sendo pago, o contrato não está sendo firmado corretamente, está tendo alguma irregularidade, a administração pública, presta atenção, ela pode determinar intervenção no contrato. Essa parte aqui é a parte mais importante que você precisa entender sobre fiscalização. Porque uma consequência da fiscalização é, pensa, eu estou fiscalizando, encontrei irregularidade, não posso fazer nada? Posso. Eu posso determinar intervenção. Como é que funciona isso? Quando a administração pública determina intervenção, ela afasta
toda a diretoria da empresa, lembrando que o contratado sempre é uma pessoa jurídica, uma pessoa, né, no caso de concessão, sempre pessoa jurídica, né, se fosse uma permissão, uma pessoa física, mas sempre é uma pessoa jurídica ou um consórcio de pessoas, são privados, são particulares, tá? Então, a administração pública, ela vai afastar toda a direção, todos os diretores dessa empresa e vai nomear um interventor. Esse cara, ele tem duas funções. A primeira, a manutenção do serviço. Lembre-se que existe o princípio da continuidade da prestação do serviço público. Então esse interventor, ele vai virar o novo gestor do serviço público. Só que não é só isso. Esse interventor, ele vai ter 30 dias, beleza, para poder levantar provas suficientes para transformarem aquele indício em materialidade. Lembre-se que indício é possibilidade, você tem a ideia de irregularidade, mas você não tem provas. Então, quando você nomeia o interventor, afasta todo mundo, obviamente as pessoas que podem destruir provas não estão mais ali. Então, o interventor vai ter um acesso maior às informações. Então, ele tem 30 dias, né, durante, no máximo, 30 dias, esse prazo aqui é declinável, tá? Se em 10 ele conseguir levantar prova suficiente, ele já pode definir o fim dessa fase da intervenção, mas o interventor tem até 30 dias para poder manter o serviço. Então ele vai mandar no serviço, continua prestando serviço, os funcionários estão lá trabalhando, o funcionário nem sabe às vezes, tá? O funcionário nem sabe que a empresa está sob intervenção. E levanta provas. Se ele conseguir levantar provas suficientes, o interventor, ele entrega tudo de volta para os diretores, só que ele determina a abertura de um processo administrativo. E desse processo administrativo pode desencadear uma eventual penalidade, tá? Esse processo administrativo ele pode durar até 180 dias. Então veja bem, nomeia o interventor, afasta todo mundo. Levantou provas, o interventor sai e volta todo mundo. Beleza? Voltou todo mundo, instaura-se um processo administrativo com aquelas provas para determinar que realmente aconteceu, dar direito de defesa, contraditório, bonitinho, e aplicar eventualmente uma penalidade. Agora, óbvio, né? Se na intervenção não aconteceu nada, não consegui levantar provas, devolvi, causei algum prejuízo, eu preciso indenizar a outra parte. Mas isso é outra história. Perceba que o procedimento de intervenção ele pode durar até 210 dias, somando a nomeação e a ação do interventor e o processo administrativo em si. Cuidado com como a prova vai te perguntar. A intervenção em um contrato pode durar até 210 dias. Perfeito, porque a intervenção é a etapa toda. A fase de nomeação e levantamento de provas do interventor pode durar até 210 dias. Não, dura até 30 dias. O processo administrativo para levantamento, para confirmação de irregularidades e aplicação de penalidades dentro de um contrato pode durar 180 dias. Não é 180 dias, é até. Ou pode durar 180 dias, né? Porque pode durar significa até. Então, é de 180 dias? Não, é de até 180 dias. Podendo chegar a um máximo de 210 dias na intervenção total. Beleza? Outra característica interessante é a chamada ocupação temporária de bens. Isso aqui é o seguinte, toma cuidado. A intervenção ocorre sempre que você tiver indícios de irregularidade, ilegalidade contratual. A ocupação temporária ocorre sempre que você tiver indícios de paralisação do serviço. Preste atenção na diferença entre um e outro. Quando eu identifico que há indícios de irregularidade, eu vou determinar intervenção contratual. Quando eu determino que há indícios de paralisação, por exemplo, eu estou percebendo que os funcionários estão muito incomodados com alguma coisa e estão levantando a possibilidade de uma greve. Se os funcionários fizerem greve, obviamente essa greve vai resultar em prejuízo aos usuários. E o princípio da continuidade do serviço público diz o quê? O usuário não pode ser, até o não usuário, né, afetado por qualquer problema dentro do contrato. Então, se há indícios de eventual paralisação, pode ocorrer uma paralisação do contrato, por algum motivo, alguém vai lá desrespeitar o contrato, alguém que eu falo, o prestador de serviço, né? Funcionários em greve, falta de dinheiro para pagar os caras, falta de dinheiro para manter o serviço. O que a administração pública faz? Ela afasta todo mundo, afasta os diretores ou os funcionários, ou não afasta ninguém também, né? Porque se for greve não precisa afastar, os caras já se afastaram. A administração ocupa os bens temporariamente, vai colocar funcionários dela prestando serviço para poder garantir a manutenção ou a continuidade do serviço público.
Então aqui não há irregularidade. Há apenas um grupo querendo exercer o direito deles, o direito de paralisação do serviço para poder requisitar o respeito a algum direito e, consequentemente, essa ocupação vai atingir usuários. Então, para evitar isso, a administração ela pode ocupar. Tudo bem que isso aqui é muito bonito, né? Mas na prática eu nunca vi funcionar. Agora, Dalma, olha só. Ocupei temporariamente, botei funcionário, aí os caras voltam e tá tudo certo, eu não tenho nenhum direito a conversar com o prestador de serviço, porque a culpa foi dele, né? Ou, no que a gente falou a gente acabou de falar, né? A fiscalização de execução, que pode gerar intervenção, isso não pode resultar em nada? Pode resultar. Na última característica que eu tenho que estar com você hoje, aplicação de penalidade. A administração pública, ela pode aplicar algumas penalidades diretamente ao contratado. Você também não pode fazer isso num contrato normal, né? Você não pode pegar o cara lá e falar, vou te punir, vou te advertir, vou te dar uma multa. Não pode, só judicialmente. Aqui a administração pode. Ela pode gerar 4 penalidades que eu não vou te explicar agora, tá? Que são advertência, ela pode determinar a multa, a aplicação de multa, suspensão do contrato, ou ela pode fazer a pior de todas, que é a chamada declaração de inidoneidade. Só para você saber, eu não vou te explicar agora, porque nós vamos estudar isso lá na aula de cláusulas exorbitantes do contrato administrativo. Eu vou te explicar uma por uma, tá? Uma penalidade para você poder entender tudo bonitinho. Nas provas de serviços públicos não caem essas características detalhadas, então não precisa. Tá? Agora, numa prova, numa eventual questão sobre contrato, obviamente. Só uma coisa que é importante. Duas coisas, aliás, né? Essas penalidades, elas podem ser cumuladas, então eu posso aplicar advertência com multa, eu posso aplicar advertência com multa e suspensão, eu posso aplicar apenas multa e suspensão, isso é discricionário. E essas penalidades, elas não são agravantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não preciso primeiro aplicar advertência para depois ir para a multa, para poder agravar depois. Eu não preciso aplicar a multa para depois suspender. Dependendo do caso, eu posso ir direto para a suspensão. Tá? Então, cuidado que eu não preciso considerar uma como um agravante da penalidade anterior. Beleza? Então é isso. Essas são as características. Como eu te falei, eu quis focar no contrato, sem se preocupar muito em estabelecer exatamente como funciona cada um, porque isso vai ser estudado para frente. Beleza? Um abraço, nos vemos aí no próximo vídeo.